Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento espiritual no mundo. É nossa lição de número 8, dia 19 de fevereiro de 2023. Vamos para o nosso texto áureo que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo de número 47, versículo de número 5. A nossa lição, estou falando da lição que está contida na revista da Escola Dominical, ela vai se basear dentro do pressuposto, antes de eu entrar para a minha introdução, meu comentário aqui, dentro do pressuposto da seguinte coisa: de um avivamento espiritual, de um tabernáculo, de um templo, de um terceiro templo, ao qual Cristo vai reinar quando implantar o reino milenial. Eu tenho um comentário aqui sobre o templo no meu canal. Você vai lá, entra lá sobre Você Sabia, e você vai encontrar assuntos sobre isso. Então ele vai apresentar dentro da lição alguns avivamentos que vão desembocar no mundo. Nós não vamos trabalhar dentro da premissa que o comentarista aborda, mas de alguns pontos bíblicos que nos levanta a atenção. Então vamos para a leitura. O avivamento tem relação com a igreja no mundo. Então o avivamento não tem relação com o mundo, mas o avivamento tem relação com a igreja no mundo. Isso é bom, é importante nós termos em mente. Não, como no mundo, não com o mundo diretamente. A igreja está tabernaculando no mundo. Isso, João capítulo 17, versículo 16, vai falar que a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Sem ter uma comunicação afetiva com ela. A igreja tabernácula está aqui neste mundo, mas não tem uma comunicação afetiva com o mundo. Não deve amar o mundo, como diz, por exemplo, 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Seguindo. O que acontece na igreja é de exclusividade da igreja. Não é partilhado com o mundo. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Seguindo. Porém a igreja partilha ao mundo aquilo que Deus lhe deu. Aí João capítulo 17, versículo de número 18. Você lê lá. Em demonstração de sinais e maravilhas. Atos capítulo 4, versículo de número 33. As maravilhas, os sinais, o mundo vê isso e desfruta disto. Mas o mundo, em questão do seu comportamento, santidade, redenção, justificação, predestinação, eleição e outros elementos que vai compor a salvação, o elemento salvífico da igreja, isso não é partilhado com o mundo e nem tampouco o avivamento, como diz o nosso tema aqui, avivamento espiritual no mundo. No mundo eu destaco na igreja, um avivamento na igreja no mundo, mas não supostamente um avivamento graçante com uma teologia. Ela vem abordar até dentro do conteúdo da nossa lição, não isto. O avivamento ele vai acontecer de forma paulatina e de forma que vai incorporar ou acontecer ou tocar ou manifestar com os chamados remanescentes, não com todo mundo. Seguindo o primeiro ponto. O mundo e o avivamento na igreja. O mundo e o avivamento na igreja. Então nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13 a capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim, primeiro, antes de nós citarmos a passagem, você vai entender muito bem o que está escrito lá. Sem sombra de dúvida, dois grupos se destacam, nessa manifestação ali do dia do avivamento no mundo. Os grupos se destacam da manifestação do avivamento no mundo. Quais são esses grupos? O primeiro grupo que a gente encontra está no versículo de número 12. Qual grupo são?
os que se maravilham, ou se maravilhavam, é do versículo 12. Esses daí, eles participam, têm a probabilidade, como a gente encontra em Atos capítulo 2, versículo de número 37, de se converterem, ou se convertem. E seguindo outros que zombam, que são o versículo de número 13. Ouvem a palavra, mas agem, é o segundo grupo, mas agem com desprezo a ela, ou seja, desprezam a palavra. Então nós temos dois grupos. Primeiro grupo, do versículo 12 e 13. O primeiro grupo é o grupo que ouve a palavra, mas, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 37, eles falam: varões e irmãos, o que faremos para herdar essa salvação? O que faremos? O que faremos? Então eles se sentiram compungidos e automaticamente se agregaram à igreja. Então existe o grupo que vai se sentir confundido, que vai se maravilhar com aquela manifestação e vai buscar a Deus, e aquele que vai viver a vida inteira zombando do evangelho. Por exemplo, os que se maravilham se convertem, Atos 2, 20, 37. Os que zombam continuam achando que a manifestação do Espírito é embriaguez. São do versículo 13, que é aqueles que ficam zombando. Então, infelizmente, no mundo não pode haver uma manifestação direta do Espírito Santo nesses tipos de pessoas. O Espírito ele vai agir diretamente no corpo da igreja. Então, não é no mundo. O avivamento não é no mundo. O avivamento é na igreja. E se nós pegarmos o termo cosmos e abrangirmos que o mundo está significando a igreja, no sentido da igreja estar espalhada em toda a terra, não haverá, eu falo isso peremptoriamente, que não haverá um avivamento universal na igreja. Tá? Precisamos entender isto e guardar isso. O mundo não pode receber o avivamento. João capítulo 14, versículo de número 17, fala que eles não podem receber o Espírito Santo. Então, por que eu estou trabalhando com esse pressuposto? Estou trabalhando com esse pressuposto de quê? Que não vai haver um avivamento que vai, por exemplo, converter milhares ou centenas ou milhões de pessoas neste mundo. Não. O evangelho, a pregação do evangelho é para testemunho, para que as pessoas saibam que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Maranata. Então precisamos lidar que o avivamento esperado é conjectura humana, é interpretação mal cabida dos homens. Não tem nenhum versículo bíblico, que vai apoiar qualquer tipo de avivamento para a igreja no futuro. Nós temos, na realidade, versículos que vão caminhar por caminhos opostos. Então, seguindo, o pós-milenista, ou pós-milenismo, que advoga um avivamento antes da segunda vinda de Jesus. E vale-se de pensar aqui que a igreja, a maioria, e a turma que escreve essa revista, eles são pré-tribulacionista e pré-milenista. A ideia de um avivamento que vai vingrantemente pela pregação do evangelho e pregação do evangelho vem e se todos se converterem e assim por diante. É a ideia pós-milenarista. É essa turma que trabalha com essa hipótese. Ok? Mas, então, por exemplo, você é pré-tribulacionista e pré-milenista, você não pode sustentar, alimentar ou pensar desse jeito, porque você está sendo contrário àquilo que o seu pensamento básico, questão de escatologia, advoga. Entendido? Então é algo não apoiado pelas escrituras. Por quê? Mateus capítulo 24, versículo 12, vai falar que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Antes da vinda de Cristo vai aumentar a tribulação. As coisas vão apertar, vão ficar difíceis.
E a gente tem diversos versículos e textos que vão apontar para isto. Claro que o tempo e a demanda não nos permite trabalhar com isso, porque até mesmo o nosso comentário não é escatológico, tá? É só apontar que, por mais que seja bonita as citações que o nosso comentarista coloca aqui na lição, e eu não estou aqui para contrariá-lo, não, mas que ele coloca na lição, falando de John Wesley, falando do Conde Zinzendorf, falando de George Whitefield e outros personagens aqui como William Seymour e assim por diante, é até bonito, mas aconteceu no século XIX e no século XX. O tempo vai passando, as coisas biblicamente é falado e apontado não de uma melhora, de um crescimento graçante do entendimento, da compreensão da palavra, do povo orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, ler mais a Bíblia. Nada disso as Escrituras está falando. A Escritura está falando simplesmente o contrário, que não haverá nada disso, que o povo não vai querer orar, não vai querer buscar a presença de Deus, não vai querer ter conhecimento da palavra, não vai ter nenhum tipo de sentimento que faça aquela pessoa se voltar para Deus. Então o amor vai esfriar. Conclusão. No fim dos tempos teremos. O que vamos ter nos fim dos tempos? Que a igreja está esperando o avivamento, mas o que nós temos registrado na Bíblia nos fim dos tempos? Nós teremos falta de amor, falta de fé, homens amantes de si mesmos, presunçosos, apóstata, enganadores, que darão ouvidos à doutrina de demônios. Então, assim, a gente tem, ao invés de uma espera de um avivamento, claro que eu digo para você, e eu não estou aqui querendo jogar um balde de água fria sobre você, nem tampouco sobre mim. Claro que eu tenho que conservar aquilo que tenho recebido. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, vai falar que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, quando você lê ali o termo palavra da minha paciência, o que o texto está querendo focalizar? Focalizar é guardar a palavra, por isso guarde o que tens, não é guardar qualquer tipo de salvação, ali não está falando de perda de salvação. Guarde o que tem é a palavra da paciência, é o que a igreja precisa guardar. Então, você que conhece a palavra, você que frequenta a igreja, tem temor de Deus, tem o Espírito Santo, conserve isso, preserve isso. Mas a gente dizer ou pensar que outras pessoas vão se converter com o fervor da turma da década de 60, da década de 70, 80, 90, até 2000, você pode olha para as conversões na sua igreja e ver se as pessoas se convertem assim. Eu não estou aqui pejorativamente querendo dizer que as pessoas não se convertem e nem tampouco vão serem salvas. Eu estou querendo dizer que aquele avivamento, aquela expectativa, aquele entusiasmo espiritual que nós tínhamos há décadas passadas, não existe mais hoje. E se acontecer, é um grupo pequeno e reservado. Nós temos hoje, dentro das igrejas grandes, crescendo imensamente, mas com oba-oba, tá? Mas sem criticar ninguém aqui, não é nosso objetivo. Então darão ouvido à doutrina de demônios. O que temos em pauta são dias trabalhosos, não dias de avivamento, tá? O que a Bíblia fala é que nós teremos dias trabalhosos, não dia de avivamento. Uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que Efésios capítulo 5, versículo de número 18, vai dizer: enchei-vos do Espírito. O termo ali em grego, a conotação é deixar-se encher. Então, que eu e você possamos deixar sermos cheios do Espírito diariamente e constantemente. Se eu me deixar se encher do Espírito, o Espírito vai me encher e a minha vida não vai ser mais a mesma. Minha vida vai ser transformada, vivificada e transbordante pelo poder de Deus. Porque enquanto eu tiver ansioso e necessitado de receber de Deus, sempre vai estar sendo derramado sobre a minha vida o azeite
do Espírito Santo. Então, não há avivamento. A lista é imensa em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. São alguns parte nós colocamos aqui, mas você leia lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus capítulo 24, versículo de número 22. E a turma está esperando o avivamento, mas olha o que a Bíblia está dizendo. Diante disso, quase que os escolhidos seriam ou são enganados. São enganados. Mateus capítulo 24, versículo de número 24. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que por mais que eu preciso me avivar, por mais que eu precise se converter a cada dia, a cada momento, buscar o Espírito Santo, me encher, me revestir, ler a palavra, estudar a palavra com amor, dentro do chamado que tenho, eu gosto de ler, mas eu não posso afirmar para você ou caminhar no mesmo barco que os teólogos têm trabalhado neste caminho e dizer para você que vai haver um avivamento no futuro. Eu estaria sendo desonesto com você porque alguns poucos versículos que eu já citei aqui já aborda diferente. Nós temos muito mais apontando tribulações. Por exemplo, Jesus falou o seguinte, sempre Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, no mundo tereis avivamento. Não foi não. O Espírito Santo já desceu. Não tem como o Espírito Santo descer de novo sobre a terra. Ok? Então não tem isso. Eu citei João capítulo 16, versículo 33. Então, no mundo nós vamos ter aflição. A aflição faz parte do dia a dia, do cotidiano do cristão. Mas a aflição desse mundo não há de se comparar com a glória, com o peso da glória que nos está reservada. Então a Bíblia trabalha com aflição e glória no porvir e não na era presente. A glória de Deus vai se manifestar na era vindoura. Então você tendo isso em mente, claro que você, historicamente, pode, você professor, você aluno, apresentar ou conversar com seus colegas sobre esses avivamentos que existiram nesta época. Contudo, para a era futura, a igreja não terá um avivamento. Ok? Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado no canal. Pedimos que você venha se inscrever, curtir, compartilhar e comentar aqui. Seu comentário é muito importante para nós, para que venhamos trabalhar mais e mais, estudando, lendo, pesquisando, para trazer para você um conteúdo que possa lhe acrescentar conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor para que possamos ter uma excelente aula de escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado mesmo, por estarmos na Tua presença e glorificarmos o Teu nome. Peço, Senhor, que pela Tua bondade e misericórdia possa acrescentar a este professor e a esta professora o entendimento e a compreensão da Tua palavra. A este aluno que também vai estar ouvindo este vídeo, que ele possa trazer e abordar este comentário na sala de aula para que o seu professor ou professora possa lhe elucidar de uma forma cabal para a glória do nome de Jesus. Nos permita uma excelente e agradável escola dominical, porque precisamos aprender e crescer no conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Fique na paz do Senhor, um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Amém e amém.